bem, bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai falar do episódio 3 de Uma Nova Mulher da Netflix, um episódio muito bacana, muito forte, como todos vêm sendo até aqui, mas centrado principalmente na Ada, a personagem da médica, né? E aqui, ao longo desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho não só dela e tudo o que aconteceu ali no episódio, mas também como começam os movimentos da Leila e as relações com a Sebi, que ela já vai experimentando, percebendo que ela necessita, né, para viver com toda a intensidade, beleza? Então, fica ligado, vamos por partes aqui na nossa história. A ideia aqui desse vídeo é a gente poder conversar um pouquinho sobre cada episódio e associar ao que acontece nos processos terapêuticos, as vivências com a constelação familiar. Então, vou buscar seguir o roteiro, né? Seguir a linha de raciocínio do episódio, não me concentrar somente no personagem, depois falar de outro personagem. Acho que assim fica mais fluido. Então, se você ainda não assistiu esse episódio, tudo bem, para aqui, para não te dar um monte de spoiler, assiste lá, né? Absorva, leva lencinho, que vai ser importante, né? Depois volta aqui para a gente conversar. Então, seguindo aqui, a gente vai olhar principalmente para, finalmente, para a história da Ada. Finalmente ela começa a dar o braço a torcer, vamos experimentar esse negócio aí, começa a ver as amigas funcionando, mas ainda tem muita resistência ali. Esse conflito, né, de emoção e razão, e isso aparece, né, nos processos que a gente vai ver ao longo do episódio. Então, mas o X da questão para ela é a dificuldade que ela está tendo, chegou no limite, né? E como a gente já falou outras vezes, muitas vezes é só quando estoura que a gente busca, que a gente corre atrás de alguma solução. E no caso da Ada foi um erro médico, né? A mão dela, ela já percebia não tendo controle da mão, tremendo, muito estresse, muitas situações complicadas na vida dela. Ela insiste e aí comete um erro médico e a coisa fica complicada, ela é demitida, isso a gente viu no episódio anterior, né? Mas a gente vê também por trás disso o quanto ela é uma mulher forte, ela precisa ter o controle de tudo, né? Ela precisa ter uma dominância, ela não aceita não, ela faz do jeito dela, né? Tem uma cena que a amiga, ela fala do divórcio, a amiga fala, não, espera mais um tempo e tal, ela diz assim, você vai fazer ou procuro outra, né? Assim, ou é do meu jeito ou não é. Então, tem esse posicionamento, tem uma necessidade de controle muito grande, tem a ver com a história dela, em algum momento deve mostrar isso, e a relação delas, como a gente também já viu no episódio passado, com homens infantilizados, homens que precisam lidar com alguma coisa ainda, homens, no caso do Selim, que tem uma dependência, um desespero, um medo de abandono. Isso com certeza vai aparecer aí ao longo da temporada, porque tem uma cena que o Selim está lidando também com a Sevic, né, perguntando como é que tá a amiga e tal, e estão falando de divórcio e ele fala, eu quero morrer, eu estou enlouquecendo, fala algumas coisas assim, né? Então o medo de abandono, o medo é como se fosse algo visceral, né? Algo que estão tirando um pedaço dele. Então tem alguma coisa aí para a gente ver certamente, então que medo de abandono é esse, né? Que feminino é esse que abandonou, o que ele não deu conta, ele não conseguiu, ele não pode perder de jeito nenhum. Essa é uma coisa para a gente também já ficar aqui no radar. Mas a história está girando em torno dessas três personagens principais, né? Então tem lá vem a reportagem sobre a Ada, o erro médico que foi para o ministro lá, então ela está no fundo do poço. E sabe como é que funciona, né? Quando a gente está no fundo do poço, a gente começa, em crises, a gente começa a buscar outras soluções. Esse é o ponto principal, né? Como a gente sempre fala, seria interessante que não fosse necessário, a gente pudesse lidar com algumas coisas, buscar estar sempre aprendendo coisas novas, se experimentando, se percebendo, sentindo, mas nem sempre é simples assim, né? Então, a própria constelação, ela é uma intervenção direta, né? Ou como chama lá no seriado, expansão da família de origem, é o nome que eles dão lá, né? Na caminhada a gente vê a relação ali também da Leila com o marido, e ela continua defendendo, assim, ela tem uma coisa com esse marido, e ela sempre percebe as dificuldades que acontecem, sabe? Ah, tadinho dele, ele erra, tudo bem, né? Passa um pano ali pro marido, e ela é feia, ela é ruim, ela não dá conta, né? Tem uma autoestima muito baixa. A gente vai ficar antenado. O que será que também acontece ali, né? Tem alguma história para chegar àquele ponto? Lá para as tantas também no episódio mostra, né? Ela conversa
com a família, eu não sei se, não lembro se com a mãe ou com o pai, mas conversa com a família, diz que estão na praia, né? E ela tá precisando de dinheiro, e aí pergunta como é que tá, né? Se já se divorciou do marido e tal, e enfim, dali o telefone desliga. Então, já tem algum conflito da família, provavelmente do pai com esse marido, com a escolha dela, e não é defendendo o marido, tá? A gente vê que essa relação é muito complicada, mas só de ver essa disputa ali, tem algo acontecendo, tem algo que é carregado ali. É outro ponto de atenção nosso, tá legal? Vou falar também cabe falar da Cevic. Ela vai para um encontro, né? Tem lá, começa a se abrir. Ela está se recuperando de uma doença e decide, por conta da vivência que teve também, viver, né? Que adianta se você não está vivendo até então, não estava buscando tudo que é possível nessa vida? E ela quer um amor, ela quer se apaixonar, ela quer se envolver, né? Busca ali um recurso de um aplicativo e já aparece uma coisa interessante, né? Quando as amigas mostram a foto, o aplicativo para a mãe dela, Deus que me livre, cruz credo, alguma coisa assim, né? Você vê, aí já coloca alguma característica. No episódio a gente vê que o cara realmente é complicado. Mas o ponto não é esse. É essa mãe que critica esses homens, né? Olha ali, não, isso aqui vai ser ruim para você. Nem sabe, nem conhece, mas vai ser ruim para você. E ela o episódio inteiro corre atrás, minha filha, você precisa disso, minha filha, seu remédio, minha filha, minha filha. E tem um momento que a Cevic vira e fala, né? Mamãe, não sou mais criança. Assim, quando alguém precisa dizer eu não sou mais criança, é porque ainda está se comportando como tal também. Não é assim? Aquele que grita eu sou o rei é porque de verdade não é o rei. Por que eu preciso afirmar alguma coisa? Por que eu preciso posicionar alguma coisa assim? Eu não preciso falar, eu preciso fazer. Não é? Por que eu não consigo fazer esse movimento? E por que essa mãe precisa tanto dessa filha ali no ninho? Né? Esse vínculo que elas têm. Por que todos os homens, não, ou os homens de uma forma geral, não prestam, não são bons o suficiente para essa filha? Porque se tiver algum envolvimento, né, tiver algum homem que presta, ela vai embora. Né? Esse é o ponto principal. Então, já tem alguma coisa ali nesse vínculo e a gente vai ver ao longo da história. Tá? É, Aí a gente vai seguir, eu vou falar já diretamente da sessão da Ada, né? Ela vai, ela encontra lá com o Zaman, né, com o terapeuta, e fala, ó, isso é uma bobagem, uma palhaçada, tal, tal, tal. Aí fala, ó, é uma sessão amanhã, dá uma olhada no livro aí e se for teu coração, você vai. Ela vai, mas nunca vai admitindo, né? Já notou? Não, vou lá, mas isso aqui é palhaçada. Não, vou, mas eu acho isso e aquilo. Então, note que existe um conflito entre o que ela deseja, o que ela sente e o que ela acha que é lógico, racional, que deve. Olha, se não houvesse um conflito aqui, ela simplesmente não iria, ou iria de coração aberto. Né? Por que ela vai cheio de senão, cheio de condições, cheio de crítica? Ué, por que está aqui então? Não é verdade? Então, note, já tem ali um conflito estabelecido. E vai para aquela sessão, ela está buscando alguma espécie de solução. A Leila, né, na história, isso é muito legal. Dando um parênteses aqui para falar da Leila. Em algum momento lá na cena da praia, ela perde o filho e sai correndo e mergulha na água e salva o filho, ele resgata aquele filho. E eles notam, olha, você está dentro da água, você está nadando, né? Coisa que foi trabalhada numa sessão anterior, que foi trazida à tona numa constelação familiar. E é assim que funciona mesmo, a gente não pensa no dia a dia. Assim como tem bloqueios que nós experimentamos e não sabemos, não percebemos quando acontece, também há permissões, força, né, que nós simplesmente manifestamos quando estamos em harmonia, né, com quem nós somos, com o que desejamos, com a nossa posição no mundo, com a nossa posição no sistema, a gente não percebe, simplesmente vai. As coisas vão se abrindo, não é porque o mundo conspira a favor, é porque você conspira a favor, porque suas emoções estão alinhadas, né? Seu desejo, o seu objetivo, ele está alinhado. E ela vai, simplesmente vai. E é muito impactante, não é só ela nem perceber que tinha algum medo ali na água, porque creia, se ela não tivesse lidando com essas questões, se ela não tivesse trabalhado a questão dela, pode ser um filho passando ali um sufoco, ela ia ficar reticente, ela poderia até se matando ali para conseguir entrar na água, mas ia carregar um peso forte. Ela nem notou, ela nem pensou. Mas outra coisa acontece nessa cena, que é o apego, né? O olhar para esse filho. Eu vejo você, estou te enxergando, meu filho, eu te amo. Ela abraça, ela pega. Até então, o seriado foi mostrando quanto ela está para qualquer outra coisa, não olha. Ninguém olha para aquela criança. Até aqui, ninguém olha para aquela criança. E ele é à vista.
né? O quanto essa criança se afoga também, faz umas bobagens para ser vista. É um movimento natural. E essa mãe fala: eu vejo você, eu venho aqui, eu te pego, eu te agarro, né? Você é meu filho, eu sou sua mãe. Então, há um movimento bem interessante ali, mais importante até do que a relação dela com a água, essa permissão de acessar a água, tá legal? Mas vamos aqui agora para a sessão da Ada, porque tem a ver com isso também. Uma coisa que é interessante é, conforme os representantes vão se percebendo ali, alguns deles descrevem cenas, né? Eu estou vendo um campo florido, eu estou vendo uma situação assim e tal. Isso é possível numa sessão de constelação? O representante vê imagens, falas, até repetir frases exatamente como aconteceram? Sim, isso é possível, tá? Sempre acontece? Não, depende da sensibilidade, depende da intensidade do que é necessário ali, mas o ponto principal é, não é o que é importante. Até o próprio Zaman pergunta: você sabe de alguém da sua família? Se aconteceu isso e aquilo? Pode ser feito, mas isso não é o importante. O importante é se lidar com o sentimento que aparece ali. Então, quando se olha para o sistema e percebe pessoas que estão na posição de vítima e algoz, um movimento muito comum, né, das marcas dos traumas no sistema familiar, vítima e algoz, por exemplo, na da Leila, que foi no episódio anterior, não mostrou o vítima e algoz, por exemplo, não era alguém da família. Aquele algoz era uma outra pessoa de um outro sistema que estava ajudando na migração. Não importa. Todos aqueles que viveram uma história de grande perda ou grande ganho fazem parte do sistema, ainda que sejam de outras famílias. Aquela história atravessou ali, então ele faz parte. Ele precisa ser visto, né? A experiência de olhar para o todo. E ali a gente vê também nessa constelação da Ada, da médica, né? Uma vítima algoz que por acaso era um pai e uma filha. E olha-se para isso, onde se percebe os dois, se lida com a emoção e o terapeuta conduz muito bem, né? Ele fala, sugere e o representante fala, né? Eu carreguei o peso por você, eu carreguei essa dor, agora eu olho para a história. Tá pesado demais para mim, agora eu abro mão, não é? Isso é muito importante, uma fala que pode ser introduzida e conduzida. O representante vai sentindo. Poderia pegar o representante ali, tirar e poderia botar a própria Ada para perceber-se no campo e falar essas frases, né? Eu carreguei isso por você, por amor agora eu deixo, está muito pesado para mim, deixo isso, vocês não contam, né? Olho para essa história, honro vocês vivendo a minha vida. E ela mesma vai se experimentando, se percebendo como que ela se sente quando ela fala isso. Garanto a vocês, quando a história realmente atravessa aquele ponto, a sensação é leve. Se alguma fala não estiver coerente, a gente sente alguma coisa errada. Poderia não saber de nada da história, e de fato não precisava. Precisava olhar para alguém que sofre por uma vítima e um algoz. Algo aconteceu, e eu carreguei algo. Só as emoções precisam de lidar, de fato, né? Porque não vai ter um telão passando a cena do passado lá. Mas as sensações e os sentimentos vêm. E é disso que se trata. Mais importante do que a história como ela foi. Trata-se de perceber os sentimentos que aconteceram e as permissões a partir daí. Legal? E assim, ela lida com aquele movimento. Depois, até ela fala assim, não tem nenhuma história dessa na minha família, né? E o terapeuta fala, beleza, tranquilo, deixa quieto. E vai. E ele sente necessidade de colocar uma outra representação ali, razão e emoção, que ali aparecem as representações, a gente dá nome para os sentimentos, mas sempre são pessoas. Sempre há alguém que está representando isso para mim. No caso dela, esses dois homens que ela está enamorada, né? O grande amor e o marido certo, né? O companheiro certo, como se houvesse certo, né? Assim, então vê aquele conflito, né? Como um se sente, como o outro se sente, vai descrevendo exatamente, né? Curioso. E aquilo ali acaba mexendo muito com ela, né? Depois ela sai, depois ela tá com os amantes, fala assim, não aconteceu nada disso na minha vida, né? Isso aí, não, aí começa, razão versus emoção. Como ele pergunta lá no início, você não tá cansado dessa briga? Porque essa é uma guerra dela, ela tá carregando alguma guerra, razão versus emoção, né? Ela não se apropria devidamente do próprio feminino. E aqui o feminino não é. A gente não está falando do seu papel de mulher, seu papel de homem, não tem nada a ver com isso, ok? Nosso masculino e nosso feminino é a nossa relação com papai e mamãe, essencialmente. Eu sou 50% a força de um, 50% a força do outro. Faz parte de quem eu sou. Sou um ser único justamente porque eles estão contidos, porque eu recebi isso deles. Mas se existe uma guerra, se eu estou do lado de alguém, por exemplo, né, eu luto comigo mesmo. Eu entro em guerra comigo mesmo.
Porque os problemas de papai e mamãe são problemas de papai e mamãe. Se eu me meti nessa guerra, se eu estou carregando, como se eu soubesse das histórias deles, que assim somos nós, não é? Julgamos nossos pais, como se a gente tivesse presente em toda a história. Ora, a gente esquece que quando a gente nasceu, papai e mamãe, a exemplo, entre outros, mas papai e mamãe já tinham passado por muita coisa, muitas histórias, inclusive histórias dos relacionamentos deles, que você nem desconfia. E a maioria nunca vai saber, que bom para você, nunca vai saber. Quando a gente assume lados na história, e sempre os lados são assumidos de forma do conhecimento incompleto, a gente não sabe de tudo, assumimos lados, a gente entra em guerra, não interessa qual lado, a gente entra em guerra com nós mesmos. Então ali ela começa a lidar com isso, perceber esse feminino ferido, né? Ela não se apropria de jeito nenhum disso. E os homens também ela afasta, de uma forma geral, porque só existe lugar para um homem na vida dela, o homem da vida dela. Tem alguma relação ali. Na história já foi falado que o pai dela morreu de câncer e tal, mas tem alguma coisa ali certamente. A gente vai ver, vai ver esse amor em algum momento, tá? Então é isso. Acho que a parte principal a gente viu ali nesse episódio, né? Quantos segredos de família são pesados. Ah, sim, em algum ponto ela liga para a mãe, pergunta e tal, e a mãe fala: Olha, teve. Primeiro a mãe não lembra, depois a mãe lembra: Olha, teve uma história, teve da sua tia, minha mãe me contou e tal, mas não tem como ninguém saber disso, né? Como é que é possível? E ela fica sem explicação. Fica sem explicação. E agora? O que que eu faço? E aí ela começa a lidar mais com os sentimentos dela, né? E vai lá encontrar o Toprak, né? Vai lá, vai encontrar o homem, vamos ver o que que acontece. E na briga deles lá, ela fala, é sua culpa, sua culpa, sua culpa, é tudo culpa dele. Ela não tem nada. Olha, gente, a gente já lidou com duas histórias de traição ali na história da Ada. Ninguém está falando aqui que tadinho dele. Não é isso. Mas quando ela se percebe, pô, de novo, isso está acontecendo, são pessoas diferentes, está acontecendo de novo. Será que é só conta deles? E é isso que a gente vê nas relações. Sempre é chave fechadura, sempre a responsabilidade é dos dois. Cada um à sua maneira. Então quando eu posso falar assim, ó, pego a minha parte da responsabilidade e deixo a sua parte os seus cuidados, vou olhar para o que me cabe, a coisa começa a mudar. Por enquanto, a Ada fala, tudo sua culpa. Tá lá, de novo, com o homem. Ué, que conflito é esse? Que guerra é essa? Repito, você não está cansada dessa guerra? É a pergunta lá do Zaman, né? Então, vamos ver os próximos episódios e numa frase final ela fala, né? Aceitar o passado para poder viver o presente. Seria possível mudar o futuro? Aceitar o passado como ele é, na totalidade. O quanto a gente, vocês vão ver sempre essas histórias e os representantes, os personagens da história buscando lugar de inocência. Eu não tenho culpa, eu não tenho responsabilidade com nada. Nunca, não tem nada a ver comigo, é sempre dos outros. E aí, o que que você muda? Se a responsabilidade é dos outros, como que você vai mudar alguma coisa? É assim? Então pensa nisso. Vamos ver aí os próximos episódios. Beleza? Se você gostou e me acompanha até aqui, dá o seu joinha, clica aqui, segue o canal e a gente vai trazer outros tantos temas e resenhar aqui, falar da série. Beleza? Beijo, tchau, tchau.